Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, domine os vossos corações e sede-vos todos agradecidos. Muito bom dia em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe ricamente, não somente neste dia, mas enquanto estivermos por aqui, neste mundo, nesta dimensão. Abraço a todos de perto, de longe, todos que estão passando por momentos difíceis, a nossa oração a favor de vós todos. Que Deus se compadeça do enfermo, do aflito e do necessitado. Receba então o nosso abraço em nome do Senhor Jesus Cristo. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Saudação a todos aí, sozinhos, que também é a igreja, parte da igreja de Cristo, faz parte deste corpo glorioso da igreja cuja cabeça é Cristo. Não é isso maravilhoso? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 16, ele traz esta recomendação. E no verso 16 acabamos de ler, e vamos ler um pouquinho nesta carta de Romanos, o último capítulo. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. É tempo de escândalos contra a doutrina. O evangelho tem se tornado um sal insípido na boca de muitos. Atitudes, palavras, inconformidade, e tem sido promovido através destas coisas, as dissensões. Os escândalos têm se aflorado. Ministros têm se tornado adúlteros e idólatras. E todas as coisas erradas têm sido praticadas. Amantes do dinheiro, amantes da mentira, contra a doutrina apostólica. Como tem surgido lobos, dizendo-se sábios, que têm se tornado em loucos, ao querer torcer as Escrituras a seu bel prazer, interpretando-as conforme as suas mentes corruptas, enganando-se a si mesmo e tentando enganar a quem puder. Desviai-vos deles. Conselho de Paulo, desviai-vos deles. A vós tantos que foram enganados por tantos anos como nós também fomos, estejai-vos, portanto, atentos. Surgem outros, piores ainda, deturpando as Escrituras, tirando parte das Escrituras, querendo se tornar líderes, querendo ser diferentes, tirando as coisas as quais foram instituídas por Jesus e pelos apóstolos, que foram ensinados por Jesus. Desviai-vos deles. Tudo aquilo que estiver contrário às Escrituras, desviai-vos deles. Conselhos do apóstolo dos gentios, que desde o ventre de sua mãe foi escolhido e separado por Deus para ser o nosso apóstolo. Não tem outro. Então vejamos o verso 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. É porque está faltando a vós, simples, um pouco da prudência da serpente. Jesus nos ensinou: sede vós, portanto, simples como as pombas, porém prudentes como as serpentes. Esses enganadores, eles falam, mas você deve prestar atenção com prudência, com conhecimento das Escrituras. Torceu as Escrituras? Desviai-vos deles.
Não tem mais necessidade de tomar a ceia. Que prejuízo a ceia te dá? Comer juntos em memória ao nosso Senhor Jesus Cristo, isso é edificação para a igreja. Eles estão fora da igreja, então eles não têm Cristo como cabeça, porque Cristo é o cabeça da igreja dele, não de falsos ensinadores. Então para eles tanto faz, tanto fez, tomar a ceia ou não, ir à igreja, ou ir ao templo ou não, congregar com os irmãos ou não. Eles não têm prazer no ajuntamento, não têm alegria de se encontrar com os irmãos, são indiferentes ao companheirismo, são indiferentes à comunhão de um para com o outro. Mas vejam bem, afastai-vos deles, desviai-vos deles, porque eles não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, as que com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal, obedientes à palavra. Porque o apóstolo sempre diz, porque eu vos ensinei o que também recebi, o que recebi do Senhor. Que coisa, você não está sendo ensinado por um que aprendeu de um corrupto ali, não. Os ensinamentos que nós temos na Bíblia foram passados aos discípulos, aos apóstolos, pelo Senhor dos Senhores, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que prejuízo vai te dar você lavar os pés aos santos? A vossa obediência é ela conhecida de todos. Assim como a desobediência trará consigo o seu castigo, a sua pena, a obediência traz consigo a sua recompensa, o seu troféu. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Aonde você estiver, onde quer que for, ao ouvir isso, concorde com este amém, que esta graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, no seu lar, no seu trabalho. Você está vivendo uma vida hoje, para a obediência à palavra, e não a um sistema imundo, corrupto, mas a Cristo, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Qualquer evangelho fora deste evangelho bíblico seja anátema. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Mais uma saudação aí no verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas agora não está mais oculto, e não é necessário, não teve que vir um revelador para revelar isto aqui não, porque já está escrito qual é este mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Ele está revelado, você vai ver, eu vou ler ele aqui agora, você verá. Então todos os que surgem querendo trazer uma nova mensagem, tantas coisas, tirando as coisas das Escrituras, dizendo não ser necessário. Já pensou se você deixar de praticar todas as coisas que não é necessárias para a vida, você se torna um inerte? Então vejam bem, estas Escrituras, elas não são escritas para incrédulos, elas foram deixadas para os cristãos, para os que creem, para os separados, para os que amam a Jesus. Agora, para quem não ama, tanto faz, tanto fez. Praticar ou não praticar, tomar a ceia ou não tomar, batizar ou não batizar, lavar os pés ou não
ou não lavar. Veja a saudação do apóstolo na epístola aos Romanos: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, chamado, separado para o evangelho de Deus. Ele foi separado para nos trazer o evangelho de Deus, e a fé não é para todos. É para quem crer. O batismo não é para todos realmente. O batismo é para quem crê. Se você não crê, mas você que creu, dê valor a isto. Estas cartas de Paulo foram escritas para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para quem a carta é endereçada? À igreja, aos santificados por Jesus Cristo. Agora, para aqueles que creem, para aqueles que recebem. Para quem Paulo está escrevendo a segunda carta aos Coríntios? A igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Meus amados e preciosos irmãos, não deixais de ser enganados. Você vai olhando o cabeçalho das cartas: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo, que amam a doutrina de Cristo. Olha que ele escreveu às Gálatas: apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, a todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, e assim sucessivamente, aos irmãos que estão em Filipos, aos irmãos que estão em Colossos. Vê se tem alguma carta endereçada aos incrédulos. De forma alguma. A quem Pedro endereçou as suas cartas? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A quem são endereçadas estas cartas? Aos eleitos, aos chamados. Isso é maravilhoso. Agora vamos ver qual era o mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Olha, Deus é maravilhoso em todo tempo. Em todo tempo Deus é maravilhoso. Ele é glorioso. Ele é esplêndido. Estamos regozijantes com isto. Maravilhados com isto, com a palavra de Deus em nossas vidas. Como é bom conhecer esta palavra, viver nesta palavra. Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado, nos ajudado imensamente, e estamos seguindo adiante com esta palavra gloriosa. Ela é gloriosa para aqueles que a recebem como palavra de Deus. Ela é gloriosa para quem a tem como realmente a vida, como a tem como a solução para todos os problemas. Olha, agora, para quem não tem a Bíblia como absoluto, para quem não tem a Bíblia como o ponto final, vai ter que ouvir a palavra do fulano, do cicrano para interpretar. Aí fica difícil.
Mas se você tem esta Bíblia como a vida em você, como tudo, Cristo em letras, esta Bíblia é suficiente. Então estas cartas são para você. Que Deus, na sua infinita graça, vos abençoe ricamente, vos ilumine, vos fortaleça e guie os vossos passos em tudo quanto aquilo for para a edificação deste corpo glorioso, a igreja cuja cabeça é Cristo. Em nome de Jesus Cristo, abençoados sejam os vossos corações. Amém.